Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E nesse podcast eu vou falar sobre as minhas desventuras com criptomoedas e talvez eu fale um pouco também sobre a minha mudança, que como eu falei no podcast passado, eu mudei de cidade. Só que agora eu estou tendo um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Então é isso aí. Mas eu vou começar falando sobre criptos, porque é um assunto que anda me trazendo bastante angústia ultimamente e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E bem, acho que qualquer um que acompanha o mercado cripto sabe que a gente simplesmente entrou, né? A gente simplesmente entrou no bear market. Simplesmente aconteceu, né? É basicamente isso. O resumo da ópera é esse aí. A gente entrou no bear market e eu não vendi no topo. Eu comprei no fundo. Eu comprei, o Bitcoin estava a $7.000. Então, agora ele está a 20 mil. Eu tecnicamente ainda estou no lucro. Estou mais que o dobro. Mas, apesar de tudo isso, eu não vendi no topo, e eu não vendi nem perto do topo. Então eu basicamente eu perdi o bull market, né? Bull market e bear market, para quem é realmente leigo e não acompanha o mercado de cripto, mas por algum motivo me escuta, são termos usados para falar da tendência do mercado. Então, bull market significa que o mercado está subindo muito, e bear market significa que ele está em uma tendência de baixa. Não necessariamente caindo muito, mas significa que ele está caindo. Eu tinha juntado o máximo de dinheiro que eu podia, enquanto o Bitcoin estava lá pelos 7, 8 mil. E então eu vi ele começar a subir. E quando ele começou a subir, quando ele bateu os 20 mil, a minha mentalidade foi de agora vai. Agora ele vai subir um monte, agora ele vai para 100 mil, porque todo mundo achava que ele ia para, todo mundo achava que ele ia para $100.000 quando ele começou a subir. Tipo, era meio que o preço estabelecido, e se você acompanhasse os youtubers da época, por exemplo, Criptomaníacos, Augusto Bex, todos esses caras falavam a mesma coisa. Lua, Bitcoin vai para 100 mil, ou, não, assim, eles falavam assim como se 100 mil fosse a visão pessimista, que na verdade ele podia ir até para 150 mil, para 200 mil, que não sei o que. E então assim, quando ele realmente rompeu, porque chegou uma época que eu estava desacreditando, eu estava comprando e esperando subir, não subir, não subia e assim, chegou um momento que eu realmente comecei a perder as esperanças. Então, ele começou a subir mais, subir mais. Quando ele bateu os 20 mil e pulou direto para os 22 mil, eu pensei, caralho, é real. E daí ele realmente foi subindo. E conforme mais ele subia, mais eu achava que os 100 mil era realmente o destino dele certo. Então eu não fui vendendo, eu simplesmente fui esperando. E eu pensava assim, tá, talvez quando ele bater 50 mil eu vendo os milzinho, mas não, eu vou vender quando chegar a 100 mil. E ainda vou deixar um pouco, porque vai que bate uns 120 mil, óbvio que vai bater. Estou falando em dólar, não real. Quando ele bater uns 120 mil dólares, eu termino de vender tudo. Só que acontece que ele foi subindo e então ele caiu. Eu vendi uma parte quando ele caiu e ele realmente caiu mais. E aí eu recomprei, eu acertei. Eu tinha revendido a 50 mil porque ele fez
ele fez dois topos, né? Ele fez um topo, se você acompanhar os gráficos, eu acho que eu vou deixar o gráfico na tela com o plano de fundo. Ele fez meio que um topo duplo, né? Quando ele começou a cair do primeiro topo, eu vendi uma parte, uma pequena parte, e recomprei. Eu vendi a 50 mil e recomprei a 30 mil. Então ele voltou a subir. E quando ele voltou a subir, eu estava crente que dessa vez ele ia muito, tipo 100 mil, 120 mil. E daí ele começou a cair de novo. E eu não vendi, porque falavam, não, ele vai subir de novo. E agora não era nem 100 mil, era 150 mil, 200 mil. E eu não percebi que eu estava ficando cegado pela ganância, porque os caras que eu acompanhava também estavam ficando meio cegado pela ganância. E os caras até falavam, tipo, já uma possibilidade de um bear market, mas sabe quando você meio que tem uma pulga atrás da orelha, mas você escolhe ignorar? E deu que, se você olha o gráfico hoje, você simplesmente percebe que a bolha aconteceu. A bolha desse ciclo, ela aconteceu, ela já aconteceu. Não tem como você olhar para aquilo e falar, não, vai voltar a subir com tudo de novo. Não vai. Simplesmente eu perdi o movimento todo de alta. Eu lembro que desde 2019 eu comprava sonhando com o momento que eu ia vender no topo e ter muito dinheiro. E eu cheguei nesse ponto, e quando eu cheguei nesse ponto, eu jurava que eu não ia ser o idiota que não ia vender, e eu fui. Sabe aquele meme do cara que fala, pensei que não ia ser otário, fui otário? Eu fui muito esse cara. Eu fui, eu comprei, no fundo, crente que eu ia saber vender no topo ou perto dele, e deu que eu segurei e eu vi a bolha toda acontecer e eu não vendi. E agora é muito frustrante porque ele está a 20 mil e eu fico numa incógnita, porque se eu vendo tudo agora, para aproveitar o pouco de lucro que eu ainda tenho, e ele volta a subir, eu vou me frustrar. Mas se eu não vendo e ele cai ainda mais, eu vou ficar preso, né? Eu vou ficar preso esperando não sei quanto tempo. E o prazo que eu tinha para poder fazer dinheiro, ele meio que está acabando, entendeu? Porque eu tinha um trabalho muito bom, onde eu não precisava basicamente trabalhar, eu só precisava ir lá, bater ponto e ficar lá acessando a internet e ganhava para isso. Então não tinha encheção de saco dentro de casa para achar um emprego. E eu ganhava dinheiro, colocava metade nisso e o plano era quando eu ficasse desempregado, porque eu sabia que esse contrato ia expirar, eu ia eu ia já ter vendido no topo e ter um bom dinheiro, o que ia me dar uma certa permissão moral para poder ficar em casa sem fazer nada, porque eu tinha um colchão bem grande. Eu achei que ia ter uns 100, 120 mil e eu cheguei a ter 70 mil no segundo topo. E agora eu tô com 20 mil ou menos, uns 19 mil. E é isso. Eu fui otário, eu achei que ia conseguir prever o movimento e eu não previ. Então agora eu vou tentar deixar algumas dicas para mim mesmo e para quem não entrou ainda no mercado de criptos, mas está pensando em entrar. A primeira delas é que esse é o momento ideal para começar a entrar, porque você vai entrar a partir de agora, você está entrando no início do próximo ciclo. Então você vai colocar dinheiro agora. Talvez o Bitcoin caia um pouquinho mais, mas vai ser muito pouco e a longo prazo ele vai começar a subir devagar. Lá por 2024, 2025, ele vai dar uma subida. Ele não vai subir mais tanto, porque
porque a cada ciclo ele tem uma explosão menor de preço, mas elas acontecem a cada halving. Então, quando esse halving vir, vai ter uma explosão menor de preço, mas ela vai acontecer. E quando ela acontecer, não espere supervalorizações. Se ele fizer 3x, já venda a maioria. Se fizer 5x, agradeça e venda tudo, porque provavelmente ele não vai ir muito além disso. Por exemplo, eu comprei a 7K. Eu poderia ter vendido a 70K, porque ele bateu esse preço. Ele fez 10x. Mas eu fui ganancioso, achei, não, ele vai fazer 100x. E deu que eu não perdi, mas assim, eu potencialmente poderia ter ganhado muito mais dinheiro. E é muito frustrante quando você sabe que poderia ter ganhado muito mais e não ganha porque você foi tolo, porque você não soube seguir a sua intuição e porque você simplesmente foi inexperiente. Sabe, ser tolo e inexperiente, saber que você não alcançou o patamar que você poderia ter alcançado por tolice e inexperiência é uma coisa muito frustrante. Eu poderia agora estar 50 mil reais mais rico se eu tivesse tido um pouco mais de esperteza, paciência e sagacidade. O que me conforta é que todo mundo foi enganado. Tipo, criptomaníacos, Benjamin Cohen, que é um gringo que eu acompanho também. O cara que foi mais sensato, eu fiquei até com um pouco de raiva dele, mas eu percebo que no fim das contas ele estava certo, foi o Augusto Bax. Que ele realmente falou e tudo que ele falou aconteceu. Que o bear market ele é cruel, ele é lento e ele, diferente do bull market que é rápido, o bear market ele é lento e isso mina o seu psicológico, porque é um dinheiro que você fica preso e que você, se eu tivesse vendido no topo, eu ia simplesmente falar, ok, vou separar, tipo, vamos ver, era para eu ter 70 mil. Eu ia separar 35 mil para esperar o preço cair e recomprar lá embaixo. Ia ter 35 mil para gastar do jeito que eu quero. Pronto, fechou, bonito. Eu não fiz isso e agora eu estou preso na esperança dele dar uma subida que pode demorar 2, 3, 5, 10 meses e que não vem nunca. E enquanto isso, simplesmente estando sem dinheiro. Na prática, eu estou sem dinheiro nenhum, porque o dinheiro que eu tenho, eu tô nessa eu tô nessa esperança de poder fazer um pouquinho mais, chegar pelo menos perto do potencial que podia ter se eu tivesse vendido na hora certa. Então é isso. Acho que esse podcast vai ser mais curto, vai ser meio que um desabafo só sobre os erros que eu cometi nesse ciclo e que eu não irei cometer no próximo. Se, com a experiência que eu tenho nesse ciclo, vamos supor que eu estivesse em 2019, só que com a experiência de hoje. Eu ia ter começado, ele explodiu, ele bateu os 20 mil, superando a ATH anterior. Eu já ia começar a vender e eu acho que todo mês eu ia vender 20%. Não importa o quanto subisse. Ou alguma coisa assim, eu não sei. Mas a questão é que não ia deixar todo o meu dinheiro como eu deixei. E eu lembro que eu falei na internet, num fórum, que eu tinha colocado tudo em Bitcoin e um cara mais experiente falou, olha, você vai aprender com o tempo que você está fazendo besteira. E eu, arrogante, falei, não, esse cara aí não sabe o que é cripto e que reserva de emergência, o que reserva de emergência, para quem não sabe, é um dinheiro que você pode tirar a qualquer momento. Eu deixei tudo em Bitcoin e agora eu não tenho uma reserva de emergência. Então a minha reserva de emergência está em Bitcoin.
Só que é um dinheiro que eu não posso mexer porque eu estou refém da cotação dele. E eu lembro que desde 2019 eu tava com aquele sonho de ver o Bitcoin explodir de preço, de ver ele realmente subindo. E isso realmente aconteceu. E eu poderia realmente ter feito muito dinheiro com isso. E eu fiz. Eu tive a oportunidade de ver o meu patrimônio em quase, em quase 100 mil. Eu tive a oportunidade de ter mais de 50 mil em patrimônio, o que para mim é muito, já que eu nunca tive dinheiro nenhum que eu podia chamar de meu. E eu fiz isso através do meu trabalho, que por mais que fosse um trabalho que eu não trabalhasse muito, eu entrei lá por mérito próprio, através de um concurso. Então, foi um dinheiro que eu fiz por mérito próprio. Tive a oportunidade de ver esse dinheiro ficar muito grande, pelo menos para os meus padrões. E eu vi tudo isso derreter e esse dinheiro voltar a ser quase o que ele era quando eu só estava sonhando que esse dinheiro pudesse se tornar maior. E 20 mil ainda é muito dinheiro. Se para o meu eu que sonhava em ver o Bitcoin explodindo, 20 mil ainda é muito dinheiro. Mas depois que você se acostuma com um patamar maior, é sempre um sentimento amargo ver que você podia ter mais e você não teve por pura inconsequência e imaturidade. E é isso aí. É só um desabafo. E, e agora eu não sei o que eu faço. Eu tô cansado de esperar o Bitcoin fazer alguma coisa. E a minha esperança é que ele volte para os 40 mil para depois cair de novo. Mas sinceramente, se eu ver que ele vai ficar andando de lado, como geralmente ele anda de lado quando ele está em bear market, eu acho que eu vou aceitar que eu ainda sou imaturo demais para fazer dinheiro grosso. Com isso, vou, sei lá, passar num concurso, achar um emprego normal, ir juntando dinheiro de novo. E quando eu entrar de novo nessa próxima bolha, eu vou fazer isso direito e de uma forma que eu realmente consiga fazer dinheiro e sair na hora certa. Porque entrar na hora certa eu já sei. Agora eu só preciso aprender a sair na hora certa e é difícil você aprender a sair na hora certa porque é o tipo de coisa que você tem poucas chances de aprender, né? Não é todo dia que aparece um topo. Mas é isso aí, né? Mais um podcast curto e mais que serve só como um desabafo e um aviso e também uma confraternização para quem também acreditou no 100 mil e por isso acabou se frustrando que nem eu.